Bom dia, primeiro ano, espero que estejam todos bem. Estou aqui para gente terminar a nossa apostila de literatura. Nós estamos na última aula da apostila, que é a aula 6, e nós vamos falar de sátira trovadoresca. Lembrando vocês que a nossa escola Trovadorismo iniciou lá com as cantigas líricas de amor e de amigo, repletas de rimas, paralelismo, né? Que nós fazemos a distinção de o eu lírico é feminino, que se expressa na figura de um amigo sempre saudoso, e a outra, o eu lírico, é masculino e geralmente ele exalta as damas da nossa nobreza. Nós vamos falar aqui hoje de sátira trovadoresca. Diferente das cantigas líricas, as cantigas satíricas, elas fazem uma crítica, elas parodiam alguma pessoa, algum personagem. Nós vamos ter aí dois tipos de cantigas: a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. A cantiga de escárnio, a gente vai ter uma crítica por meio de palavras ambíguas, de duplo sentido, e ela vai ser uma crítica indireta. Então, eu vou aparecer na poesia, na cantiga, né, no poema trovadoresco, nessa cantiga, fazendo uma crítica a alguma pessoa, mas de maneira velada, indireta, né, sem ser claro a quem eu estou fazendo. É aquela que no nosso meio a gente sabe, aquelas indiretas, que você fala para a pessoa, ela sabe que estou falando dela, porém eu falo pelas entrelinhas, eu não sou claro, né? E essa cantiga aí de escárnio também, ela vai ser obtida por meio de ironia, de trocadilhos e jogos semânticos. Então, o nosso autor trovadoresco aí, das nossas cantigas de escárnio, ele usa da ironia, né? Ele faz jogos aí na sua cantiga de maneira a ironizar, a debochar de determinada pessoa. Porém, ele não é claro, ele não mostra claramente quem se trata essa pessoa. De modo geral, essas cantigas ridicularizam o comportamento dos nobres ou denunciam as mulheres que não seguem o código do amor cortês. O que é isso, então? Ela vai ridicularizar algum nobre, tá? Alguma pessoa da nobreza que realmente acha que ela é o suprassumo da beleza, da elegância, e na verdade ela não é, ela só é convencida. E ele também vai denunciar as mulheres que não seguem o código do amor cortês, ou seja, as mulheres que aceitam determinadas bajulações de outras pessoas, cantadas de outros nobres, tá? Então eu trouxe um exemplo para vocês desse tipo de poema. Eu vou ler um versinho aí do poema do João Garcia de Guilade, tá? Dessa cantiga de escárnio. Então ele fala assim: ai, dona feia, foste vos queixar, que nunca louvo em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vede como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Então o que é sandia? É maluca? Então ele fala para essa dona que pediu para ele fazer uma cantiga, mas que ele nunca tinha feito cantiga. Ele fala: hoje eu vou te louvar aí na minha cantiga. Aí ele chama essa dona feia, velha e sandia, dona feia, velha, né? E aí maluca. Então, as nossas cantigas de escárnio primeiro ano, elas são veladas. Você viu? Ele chamou a dona, falou a dona feia, mas ele não citou o nome dessa dona, né? E ele a satirizou, falou, deu a sua mensagem, porém, ele sem citar, né, o nome dessa pessoa. Já na nossa cantiga de maldizer, isso acontece de maneira diferente. É uma crítica de modo direto, explícito, identificando a pessoa satirizada. Então, a pessoa vai aparecer na crítica. E essa cantiga de maldizer, gente, ela é hilária, porque ela vai usar palavras de baixo calão. O que é isso? Palavrão, moçada. Então, os nossos cantores trovadorescos aí, eles usam de palavrão direto e falam o nome da pessoa que eles querem xingar.
Eu quero chamar a atenção de vocês que nós estamos falando aí de século 12 para 13, a nossa primeira escola literária, a escola medieval ainda, tá? Observem, nós estamos falando em valores teocêntricos. Até então, quem dominava era o teocentrismo, ou seja, Deus como centro do universo. Isso quer dizer que quem mandava? A igreja era o grande poderio da época, ela que ditava as regras. Agora você imagina uma cantiga de maldizer, em que se usam palavras de baixo calão, que as pessoas são xingadas explicitamente nessas obras. Então, pro tempo, né, é uma coisa hilária de se ver, né? Esses cantores trovadorescos, eles realmente falavam que vinham à mente. Então, nessa cantiga de maldizer, nós temos então a crítica do modo direto, aparece a figura que vai ser aí cantada nessas cantigas, satirizar. A intenção da cantiga de maldizer, ela é difamatória. O que é difamação, né? É de propagar ali o que aquela pessoa é de ruim, né? Levantar considerações dessa pessoa, difamando, falando diretamente coisas ruins dela, né? Nós vamos ter aí uma linguagem ofensiva, que a gente já tinha falado, com as palavras de baixo calão, ou seja, os palavrões. E muitas vezes essas cantigas vão tratar das indiscrições amorosas dos nobres e dos membros do clero. Então, os nobres aí, ó, quando dão aquela puladinha de cerca, o cantor trovadoresco vai ver e vai lá falar, tá? Os membros do clero da igreja também, quando aprontam alguma coisa aí de errado, né? Esses trovadores vão lá e vão cantar essas cantigas, né? Fazendo essa crítica, né? Difamando de certa forma e também satirizando esses personagens. Então eu tenho um exemplo para vocês aí, ó. Roy queimado morreu com amor, e seus cantares por Santa Maria, por uma dona gran bem queria, e por se meter por mais trovador, porque Leila não quis bem fazer, fez céu em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois, ao terceiro dia. Então, quer dizer, olha aí, ele tá fazendo a crítica do Roy queimado, o nome da pessoa que ele tá falando diretamente aí, né? O nosso Roy, ele colocou o adjetivo de queimado, que ele morreu com amor por causa de uma dama que ele queria e que essa dama nem ligava para ele, né? Nem ligava. Então, temos aí a nossa cantiga de maldizer. É importante que vocês lembrem, galerinha, que quando a gente fala de cantigas trovadorescas, nós temos que lembrar que essas cantigas foram reunidas, tá? Num livro que nós chamamos de cancioneiros. Então, o que são os cancioneiros, né? São a junção de todas as obras medievais. Lembrando de novo que a nossa cultura aí, ela é teocêntrica, né? Teocentrismo baseado na igreja. Então, muitos desses textos trovadorescos, tá? Dessas cantigas trovadorescas, elas se perderam, foram queimadas, foram jogadas fora, por causa justamente dessa questão de não poder ser aberto, não poder fazer crítica contra a instituição maior que era a igreja. Então, muitas obras foram queimadas aí. Mas as que sobraram, elas ficaram reunidas, tá? Em 3 cancioneiros. Nós temos o cancioneiro da Vaticana, que fica lá no Vaticano, com as cantigas medievais guardadas lá. Nós temos o cancioneiro da Ajuda e o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Esses dois, da Ajuda da Biblioteca Nacional de Lisboa, estão lá em Lisboa, em Portugal, e as pessoas podem ter acesso a essa obra para analisar. Então, são todas as obras trovadorescas medievais, ficaram reunidas em cancioneiros, tá? Lembrando vocês que nós tínhamos também, geralmente, a grande maioria dos trovadores eram aí da nobreza. E nós temos o principal representante, o mais fecundo aí dos nossos trovadores,
que é o Dom Diniz, que é considerado o rei trovador. Então, Dom Diniz, ele esteve ali mais ou menos entre 1261 a 1325, tá? E ele conseguiu manter o prestígio da poesia no seu reinado. Então, gente, convém lembrar que o Dom Diniz, o rei trovador, ele é filho do Afonso III. E era difícil conseguir manter essa poesia circulando aí nos castelos, nos reinados. Então, o que o Dom Diniz, filho do rei Afonso III, ele fez? Que depois virou o rei trovador, tá? Ele simplesmente conseguiu, né, manter o esplendor dessa poesia no seu reinado, tá? E essa poesia, ela estava declinando no final do reinado do pai dele, do rei Afonso III. Essa poesia, ela estava sumindo com Afonso III. Quando Dom Diniz virou rei, ele retomou essa poesia e ele conseguiu dar prestígio para ela novamente, tá? E ele também foi um protetor generoso com as letras, tanto dos trovadores como dos poetas populares. Então ele protegeu com generosidade todos os trovadores, né, que queriam cantar a sua obra, né? Ele protegeu. Lembrando vocês que nós também tivemos prosa no trovadorismo, não foram só cantigas. Quando a gente fala em prosa, vocês vão pensar que são longas narrativas em versos. Realmente, a nossa prosa ela é voltada para longas narrativas em versos e ela vai se tratar de aventura dos cavaleiros. Vocês já devem saber aí quem são esses cavaleiros medievais. Quem nunca assistiu aí o Rei Arthur e a Távola Redonda, né? As Demandas do Santo Graal, Indiana Jones aí tem um filme que ele procura o Santo Graal. Então, esses filmes, eles tentam trazer, né, essa época aí medieval. Então, o que acontecia? Nós vamos estar falando aí, ó, dessas longas narrativas em prosa, nós vamos dar o nome de novelas de cavalaria. O que essas novelas de cavalaria queriam fazer aí, ó? Divulgar os valores de honra e lealdade dos cavaleiros das cruzadas. E quais eram os ideais, né, desses cavaleiros? Ideais cristãos. E nesses ideais vão ser falados aí pra gente nessas novelas 3 ciclos. Nós vamos estar falando do ciclo clássico, carolíngio e bretão. O último, o bretão, ele também pode ser chamado de ciclo arturiano. O que é arturiano? Isso que vocês estão pensando, o rei Arthur, tá? Então, esse ciclo bretão arturiano, ele vai trazer para vocês a história do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Então, nós vamos ter também aí a Demanda do Santo Graal. As nossas 2 principais novelas de cavalaria aí são Amadis de Gaula e Tristão e Isolda. Todas essas 2, né, novelas de cavalaria, Amadis de Gaula e Tristão de Isolda, são novelas relacionadas ao amor de um cavaleiro e uma dama. Olha que interessante isso. Então, gente, o que eu preciso que vocês lembrem aí? A escola trovadoresca divide-se em lírica e satírica. Lírica, cantiga de amigo, cantiga de amor. Satírica, cantiga de maldizer e cantiga de escárnio. Preciso que saibam a distinção de todas. Depois eu mando para vocês as imagenzinhas. Aliás, eu já posso até mandar o resuminho aqui através das fotos, tá? Então, eu quero que vocês realizem as atividades postadas no plural. Lembrando, primeiro ano, vocês estão deixando de fazer as atividades. Muita gente não tá mandando pra mim essas atividades no plural. Se não fizerem, depois, com o retorno à aula, vai ser complicado em relação à nota e o aprendizado para as outras apostilas, tá? Então, nós temos aí, olha, quero que vocês anotem. Aula 6, tá? Que é a nossa sátira trovadoresca. A primeira página, tá? Essa é sátira trovadoresca.
principalmente aqui, ó, nossa cantiga de escárnio. Depois vocês vão ter aí, ó, a cantiga de maldizer. Parem depois o vídeo, anotem, tá? No caderno de vocês. Nós vamos ter aí, ó, os cancioneiros. Nós vamos ter aí o Rei Trovador, o nosso Dom Diniz. E vamos ter as novelas de cavalaria, tá? Amadis de Gaula e Tristão e Isoldo. E o nosso ciclo bretão aí, arturiano. Então, anotem isso no caderno, tá? Façam os exercícios e boa semana e até a próxima aula de literatura.